Olá, boa tarde, tudo bem? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. Passando para trazer a palavra de Deus que será, poderosa na vida daqueles que a ouvirem. Mas eu quero orar com você. Santo Deus, obrigado, Senhor Deus, por este momento que o Espírito Santo abra nossa mente, nossa compreensão e abençoe a vida, Senhor Deus, das pessoas as quais terão a oportunidade, Senhor Deus, dada por Ti de ouvir esta meditação da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, eu quero ler algo poderoso na Bíblia Viva, que o Senhor Deus fala através, de Paulo, nessa epístola e nesse capítulo e nesse verso. Ele diz assim: examinai-se vocês mesmos, examine-se vocês mesmos, a si mesmo, claro, não é? Então ele está dizendo, examinai-se vocês mesmos, se vocês estão realmente firmes na fé. Então o conselho de Paulo àquela igreja, aqueles irmãos, ele está dizendo, faça um exame aí de vocês mesmo, não é? Se realmente vocês estão firmes na fé ou se vocês estão aí numa fé vacilante, não é? Então, por que Paulo dá esse tipo de conselho àqueles irmãos? E claro, a você e a mim que estamos lendo, ouvindo esta leitura neste momento. Em vez de eu ficar examinando a vida dos outros, que tem gente que é bom nisso, não é? Preocupado, não é? Com as fraquezas das outras pessoas, Paulo está dizendo, já fez um exame de você mesmo? Se realmente você está firme na fé? Ou se sua fé é aquela fé vacilante, frágil, não é? Que por qualquer coisa já pensa, já quer desistir, já fala em desistir. Então Paulo está aconselhando aquela igreja, já fizeram esse exame? Em uma outra versão, se você der uma olhada, diz mais diferente, mas na versão viva ele está dizendo, examine-se, não é? A vocês mesmos, se vocês estão realmente firmes na fé ou se não estão. Você já viu aquelas pessoas que ela anda preocupada, com a vida das outras pessoas, a fé das outras pessoas, o defeito das outras pessoas? Então o apóstolo aconselha, em vez de você estar fazendo isso, já procurou examinar-se? Como anda realmente a sua fé? Será que ela é uma fé, a prova preparada, aprovada por Deus? Ele diz aqui, por exemplo, na outra versão, que é a King James, ele diz, examinai, portanto, a vós mesmos. Está dizendo aqui, se realmente, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Então, ninguém melhor do que eu para saber disso. Paulo não manda aqui os pastores da igreja examinar a fé dos irmãos, apesar que eles não fazem isso. Nem tampouco eu em examinar a fé de outras pessoas. A questão aqui é a mim próprio. Eu devo fazer uma autoavaliação da minha fé, da minha vida, o que tenho feito, o que tenho deixado de fazer, E ele continua dizendo aqui, olha, examinem-se vocês mesmos, se vocês estão realmente firmes na fé. Você está firme na fé? O que será então uma fé firme? Ou seja, uma fé inabalável, É aquela fé que, por exemplo, as coisas estão dando errado, mas eu estou ali firme. Nada mentira, Nada me desvia daquela credibilidade de que aquela situação irá, de que aquele quadro, aquele momento um dia vai mudar, aquela situação, aquele momento difícil vai passar e as coisas melhorarão. Então isso é uma fé firme, viva, Mas como anda a minha e a sua? Depois ele diz, passe pela prova. Quem que quer passar pela prova? Mas temos que entender uma coisa, toda fé é provada. Todos nós somos provados. Então toda fé, querido, vai ser provada, vai ser experimentada por Deus. Que espécie de fé é essa? Ter fé em Deus quando tudo vai bom, quando as coisas estão tudo, quando as águas estão tudo correndo para o nosso açude, quando os riachos fluem para o nosso rio. É muito bom falar de fé, Mas quando as coisas, nossas fontes começam secando, a fonte da saúde,
não é a fonte das finanças, do emprego, não é a escassez da comida, não é quando bate a doença, quando chega, não é aquela doença em você que parece que não quer mais sair. Como anda a sua fé? Ela continua firme? Ou ela vacila? Ah, parece que Deus não existe, as coisas só dão errado para mim. Você já deve ter dito isso em alguma vez na sua vida, não é? Então Paulo está dizendo aqui, olha, passe pela prova. Se passou pela prova, toda a fé será passada à prova, será colocada, exposta à prova, para ver se realmente, não é? O Deus que eu digo que sirvo, se realmente eu continue no momento de dificuldade, de doença, de perca, de desespero, de problema, de dificuldade, de desemprego, quando tudo isso desaparece da minha vida, e aí? Será que eu continuo dizendo que eu sou cristão? Será que eu continue todo dia lendo a Bíblia? Indo à igreja adorar a Deus quando tenho oportunidade? Será que eu continue todo dia abrindo a Bíblia na minha casa, tendo um culto, eu e Deus, a família? Será que eu canto louvores a Deus? Será que eu continuo com o mesmo, não é? Com a mesma intensidade? Será que eu oro? Será que eu continuo com o mesmo fervor? Existe um hino de um cantor, não é? Chamado, esse cantor é um cantor gospel, não é? Um cantor de hinos da Igreja Adventista, da qual faço parte, um irmão nosso, o Luiz Craldo, não é? Ele diz assim em um dos seus hinos: como é bom ser cristão quando tudo vai bem do seu lado. Não é? Então é muito bom de ser cristão nessa época, mas a pergunta seria o contrário agora. Será que é bom ser cristão quando tudo vai mal para o seu lado? Quando as coisas desabam, quando o seu mundo desmorona, desaba sobre você? Quando vem as aflições, quando ninguém mais te abraça, aperta a tua mão, quando ninguém mais te visita, você continua sendo cristão? Se continua, parabéns. Paulo diz, faça um exame, examinai-vos, para ver se realmente a vossa fé continua firme. Não é para você ir avaliar a vida dos outros, olhar para as dificuldades, o caráter, talvez, não é? Fraco das outras pessoas, não é? As suas fragilidades, as suas fraquezas, não. É a mim que eu tenho que olhar. Como anda a minha fé? Como que ela está? Firme na rocha ou uma fé vacilante? Ele diz mais aqui, não é? Passe pela prova, não é? Aí está dizendo aqui, olha, passe pela prova. Você sente, você que está passando por isso, não é? Você que está fazendo essa análise, não é? Você que está aí, não é? Avaliando a sua fé, você sente cada vez mais a presença e o poder de Deus, de Cristo, dentro de você? Você sente que aquele mesmo poder que quando você chegou, quem sabe há 11 anos para trás, há 20 anos, há 15 anos, você continua, não é? Com aquela mesma, não é? Com aquele mesmo vigor espiritual, com aquela mesma, não é? Temperatura de fé, ou você está aí se arrastando? Você já viu aquelas pessoas que quando você pergunta, e aí, irmão, como é que vai a fé? Estou me arrastando. Afinal de contas, você é cobra, gobo para estar se arrastando? Lembre-se, cristão caminha. A fé tem que ser uma fé que nos leve a caminhar, não a se arrastar. Eu não sou, não é? A gente não somos aleijado, quem faz isso é o aleijado na fé, não é? O defeituoso na fé, então ele se arrasta. Então você precisa analisar que espécie de fé é a sua, como anda a sua fé, como anda a minha fé. Cada um deve avaliar, porque esse é o conselho do apóstolo. Examine-se vocês a vocês mesmos. Examine-se vocês mesmos, se vocês estão realmente firmes na fé. Passe pela prova, está dizendo aqui. Será que quando você passar por essa prova, você sente cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de você? A não ser que tenha sido reprovado. Paulo está dizendo aqui, ele está falando de uma fé reprovada. E ele está dizendo, examine se vocês sentem a presença de Deus ou se essa presença não habita mais com vocês. Se ela não habita, então isso me diz claramente que eu diante de Deus fui reprovado. Lembrando uma coisa também que o apóstolo diz aqui, não é? Ele diz no verso 6, espero que vocês possam, está dizendo aqui, concordar que nós, não é? Que nós fomos aprovados perante, está dizendo aqui, olha, e que pertencemos verdadeiramente ao Senhor. Ele está dizendo, eu espero que vocês entendam o que eu estou aqui dizendo, não é?
Eu espero isso. Espero que vocês possam concordar que nós fomos aprovados e pertencemos verdadeiramente ao Senhor. Então nós temos que, não é, ter esse tipo de pensamento, de fé, não é, aprovada por Deus. Depois ele diz no verso 7, a minha oração é que vocês vivam decentemente, não porque isso será, não é, motivo de orgulho para nós, provando que o nosso sentimento, está dizendo aqui, ele está dizendo aqui, olha, provando que nosso ensino está certo, não porque nós desejamos que vocês procedam corretamente, ainda que nós mesmos sejamos desprezados. Está pronto para isso? Paulo se preocupava com a fé daqueles irmãos. Ele disse, irmãos, vocês têm que aprender a avaliar a fé de vocês, para que, não é, nada, não é, dê errado aí quando as coisas não fluírem do jeito que vocês pensam. Então ninguém melhor do que vocês para avaliar. Então cada cristão deve viver a cada dia avaliando a sua fé, se realmente estamos agradando a Deus, sendo aprovado por Deus, se temos realmente Cristo em nós e dentro de nós, não é? Ou se realmente estamos sendo desaprovados pelas nossas atitudes, não é? Pela nossa pequeneza da nossa fé. Medite nesta palavra, compartilhe também, não é? Nos seus grupos de amizade, se inscreva no canal, compartilhe os links, não é? Nas suas amizades. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço e uma ótima semana para você.